Oi, gente, tudo bem? Bom, na nossa última aula, nós vimos um pouco sobre a questão das funções seno, cosseno e tangente. Hoje nós vamos ver outros termos muito utilizados para vocês terem uma noção um pouco melhor sobre a aplicação e como vai funcionar. É o capítulo 9 do livro 3, frente 1. E é isso. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é sobre a função cotangente. A função cotangente, ela é analisada nessa linha que está paralela ao eixo X, como vocês podem notar, que eu coloquei aqui. Por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, né? Então, eu tenho que esse tanto aqui seria o nosso alfa, e fazendo uma linha, pronto, fazendo uma linha aqui, imaginem que isso esteja reto, por favor, tá mais ou menos. Então, passando pelo ponto que a gente quer analisar, vou até adicionar aqui, que aqui é a linha da cotangente. Então, tendo esse ponto aqui, quando ele é, entre aspas, espelhado, essa distância aqui que temos, tá chegando esse ponto aqui, é a nossa cotangente de alfa. Então, se temos um alfa aqui, que ele tá aqui, a nossa, quando espelhamos ele pra cá, trazemos ele pra cá, isso daqui é a nossa cotangente. Então, sobre a função, né, sobre a questão da cotangente, é basicamente isso. Então, temos um termo, se ele tá aqui, por exemplo, cotangente seria mais pra cá, se ele tá pra cá, cotangente é mais pra lá, e assim por diante. Para falar sobre a cotangente, nós usamos os seguintes termos, né? Então, temos aqui cotangente de x vai ser igual a inversa da tangente. Então, vai ser o cosseno de x dividido pelo seno de x. Ou, né, como eu já disse para vocês, aqui, cotangente é igual ao inverso da tangente sobre tangente de x. Vocês podem usar os dois quando eu estiver falando da cotangente. Isso varia para aquilo que vocês acharem que vai ser mais útil no momento, né? Depende do tipo de exercício que vocês estiverem resolvendo. Mas, juntamente com as funções seno e cosseno, cotangente e as próximas que eu vou falar para vocês, são muito importantes para vocês terem claro na cabeça, porque geralmente costuma cair bastante em provas de vestibular, falando sobre a cotangente, sobre seno, cosseno, e é isso, sobre as cotangentes. Então, é saber que para analisar a cotangente, ela vai ser uma linha paralela ao eixo x, e a gente analisa assim, fazendo uma reta. Então, se vocês pegam, sei lá, uma caneta, e aí vocês fazem o risco aqui nela. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da secante e cossecante para vocês. Sei que parece um pouquinho confuso por conta por conta das várias retas que eu coloquei aqui, mas eu já coloquei para facilitar pra gente. Aqui, né, para analisarmos a secante e a cossecante. Então,
eu tenho um ponto aqui, o mesmo ponto alfa, né? Vamos falar do pontinho alfa de novo. E aí sabemos, né, que a nossa cotangente seria fazer uma reta aqui e trazer aqui o valor da nossa cotangente. Agora, para secante e cossecante, a gente analisa uma reta tangente a esse ponto aqui. Então, eu já coloquei a nossa reta tangente para facilitar. E aí, nós temos o seguinte, essa reta vai tocar no eixo X e no eixo Y. E aí, nós temos o seguinte, quando for analisado o eixo X, teremos a secante. E quando formos analisar o eixo Y, temos a nossa cossecante. Então, a cossecante. Vou tentar ver se eu consigo escrever melhor aqui para vocês. Mas é basicamente isso. Vocês fazem uma reta tangente. Tá no eixo X, né? Acabou sendo tocado no eixo X, secante. Secante de alfa. Vou até colocar o nome que a gente utiliza e acho que é até mais fácil para vocês entenderem depois. Então, tá aqui é a secante de alfa. Tá aqui é a cossecante diminuir aqui um pouquinho mais, perdão. Então, vamos lá, colocar mais pra cá. A cossecante de alfa. E aí, para analisar a questão da secante a cossecante, nós temos o seguinte. Então, a secante vai ser igual à inversa do cosseno. Secante de x, né? 1 sobre cosseno. Porque aí, se vocês até dão uma olhada, né? O cosseno a gente analisa por aqui, mais ou menos. Então, a secante, a inversa do cosseno. E a cossecante, que tá aqui, é igual à inversa do seno. E isso é muito importante vocês saberem. Eu vou ver se eu mando depois uma listinha com essas deduções para vocês não esquecerem. Então, eu recomendo, marquem em caderninho, sempre olhem isso para ficar bem claro na cabeça. E aí, sobre a secante, cossecante e a cotangente, que eu tinha para falar para vocês, era isso. E agora vamos um pouco para a questão dos exemplos. E antes de falar dos exemplos para vocês, eu tenho aqui, né, coisas básicas que vocês precisam saber. São alguns ângulos muito, muito importantes para vocês fazerem as coisas mais básicas. Então, isso é muito importante, esses números, vocês terem na cabeça, porque podem ter alguns exercícios em vestibular que eles falem, tendo cosseno de 45, por exemplo. E eles já vão supor que vocês saibam. Então, é muito bom vocês terem estas seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. E aí, eu tenho um jeito bem fácil de vocês conseguirem decorar isso daqui, né?
Ou não decorar, mas ficar na cabeça. Por exemplo, eu vou fazer uma notação aqui só pra... Então, vou tentar, né? Seno, cosseno e tangente. Aí aqui 30, 45 e 60. E aí são aquelas musiquinhas pra decorar mesmo, porque como a gente tem bastante coisa, acaba sendo complicado e eu entendo. Então, uma coisa que eu escutei que me ajuda, que é uma coisa que pega na cabeça, pra vocês fazerem assim, vocês podem fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, pra seno e cosseno, né? Tudo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Então aqui 1, raiz. Opa, tem que tentar apagar só esse cantinho aqui. Pronto. Então vamos lá. Raiz onde não tem 1. Então aqui 1 não tem raiz. Aqui raiz, 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 raiz. Então, percebe-se que aqui tá igualzinho, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Pra vocês terem isso claro na cabeça. E agora, da tangente é um pouquinho diferente. E aí, a tangente é diferente, vejam só, vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. São essas as musiquinhas que eu tenho, né? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. São coisas assim, ó, que vão facilitar muito a vida de vocês numa prova de Enem, uma prova de FUVEST e etc. Pra ficar muito, muito, muito mais simples. E ó, podem ver aqui que tá certinho, né? Todos os resultados eles acabam batendo, porque são alguns macetes que a gente tem. E é isso, agora vamos para a resolução do exercício. Tem que só uma dica mesmo, que pode ajudar vocês bastante nesses momentos de fazer provas. E fala assim, ai caramba, eu não lembro direto os números. Pega uma musiquinha, essa daqui como exemplo, tem várias outras musiquinhas que podem te ajudar bastante nessas horas. E agora vamos para os exercícios. Aqui eu tenho o primeiro exercício pra gente. Calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que seno de x é igual a 3 sobre 5. Então, algumas coisas que a gente vai ter aqui, como vocês acabaram de ver, eu vou marcar aqui no cantinho, só pra facilitar, mas... Então, peraí. Cotangente. 1 sobre tangente de x. E aí, ó, secante. E aí uma coisa importante é vocês não confundam, né, a secante com seno. Então, no da secante é 1 sobre cosseno. Então, não é porque tem o S na frente, né, que vai ser o seno. Então, aqui estão as... Opa, acabei colocando de novo. Olha lá. Só falei pra vocês prestarem atenção pra não acabar se confundindo na hora da prova. Então, seno de x. Então, tá, secante, cossecante. Calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que seno de x é igual a 3 sobre 5. Então, vamos fazendo aqui, né? Aos poucos. Vamos simplificar. Então, secante de x. A secante vai ser igual a 1
sobre cosseno de x menos cosseno de x. Tá, tudo bem. Aí aqui temos a tangente de x. A tangente é o seno de x dividido pelo cosseno. E aí aqui tem mais a cotangente. É 1 sobre tangente, que aí acaba sendo ao contrário. Então, fica cosseno de x dividido por seno de x. Aqui a gente faz o seguinte, vamos igualar tudo, né? Então, peraí. Vamos igualar. Então, deixar tudo em função do cosseno embaixo. Menos. E aí fica o cosseno ao quadrado de x. Aqui, fazendo, né? Deixar os dois no mesmo denominador. Nesse caso aqui, como eles são, cada um é o seu próprio número entre aspas, fazer uma multiplicação, né? Porque não vai ter como eles serem diferentes. Então, fica vezes seno de x. E aí aqui, como tá com cosseno embaixo, seno de x, aí multiplica por seno de x também. Então, seno quadrado de x mais, aqui tá com seno embaixo, multiplica pelo cosseno. Então, cosseno ao quadrado também. E aí, sabendo uma questão de relação fundamental trigonométrica, tem uma delas que a gente sabe, que é assim, vou mostrar para vocês. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso daqui vai nos ajudar até na resolução desse exercício aqui. E aí vocês podem ver que aqui tem 1 sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x. E isso daqui pode ser o mesmo que seno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, aqui a gente pode dizer que isso daqui vai ser igual a seno ao quadrado de x dividido por cosseno de x. Aqui temos também, né, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1, como eu mostrei para vocês agora. Isso daqui é importante, vou até colocar em vermelho. Anotem isso em algum lugar. Isso daqui é muito importante.
E aí, vamos lá, cadê? Vamos terminar aqui essa questão. 1 sobre, e aí, ó, cosseno de x vezes seno de x. Aqui também tem a questão, né? Isso daqui, essa parte está sendo dividida por essa de baixo, e aí como é questão de fração, a gente faz o de cima normalmente. Então, seno ao quadrado de x sobre cosseno de x, e o de baixo inverte, então ao invés de ser 1 sobre esses valores, fica cosseno de x vezes seno de x dividido por 1. Aí aqui tem cosseno em cima e embaixo, a gente pode riscar. Então, risca aqui, aqui. E aí temos que o z vai ser igual a seno ao cubo de x. Como a gente sabe que seno de x é 3 sobre 5, tenho que z é igual a 3 sobre 5 ao cubo. E isso daqui vai ser igual ao quê? Então, 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, é esse o valor da nossa conta aqui, o valor da expressão. Agora eu tenho mais 2 exercícios para vocês. Vão ser da mesma lógica, mas eles acredito que eles sejam um pouquinho mais rápidos. E aqui, ó, calcule o valor da expressão abaixo. Cotangente de 60 graus menos secante de 45 graus dividido mais, na verdade eu coloquei errado. É um mais, perdão. Mais secante de 45 graus dividido por 2 menos cossecante de 90 graus. Então, aqui a gente pode fazer por partes, acho que é até mais fácil para vocês, para depois a gente trazer tudo para cá. Então, vamos lá. Primeiro, cotangente de 60 graus. A cotangente é o mesmo que 1 sobre a tangente. Então, 1 sobre tangente de 60. E aí temos aquela tabelinha que eu mostrei pra vocês, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, tangente de 60, raiz de 3. Opa. Então, fica 1 sobre raiz de 3. Só que, como a gente não pode deixar com raiz embaixo, ela fica assim, né? Então, multiplicamos por raiz em cima e embaixo para tirar essa raiz. E fica raiz de 3 sobre 3. Esse primeiro valor. Agora, vamos para a secante de 45 graus. A secante de 45 graus vai ser igual a 1 sobre cosseno de 45 graus. E isso daqui vai ser igual a 1 sobre cosseno de 45 graus. Vamos olhar aqui. Raiz de 2 sobre 2. E aí, entra na questão da multiplicação, né? Temos 1 aqui, vezes o que está embaixo, que é invertido. Então, fica 2 dividido por raiz de 2. E isso daqui vai ser igual a 2 raiz de 2.
Só que aí, pelo mesmo termo que a gente não pode deixar raiz embaixo, a gente multiplica por raiz em cima e raiz embaixo. E aí fica igual a 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, que dá 2 por 2. E aí, risca aqui em cima com embaixo, fica igual a raiz de 2. E agora, o último termo que a gente tem aqui, que é a cossecante de 90. Tá. Então, a cossecante vai ser igual a 1 sobre seno de 90. Como a gente sabe, o seno de 90 vai ser igual a 1. Porque, né, o seno a gente acaba analisando aqui na linha do y. Então, 1 igual a 1. Agora é só resolver esse exercício aqui. Então, fica z é igual... Então, vou tentar. Pronto. Z é igual a cotangente de 60, que é a raiz de 3, sobre 3 mais secante de 45, que é a raiz de 2. Tudo isso dividido por 2, menos cossecante de 90, que dá 1. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 2, tudo isso dividido por 1. Então, raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 2. E aí, se vocês quiserem deixar tudo com somente um denominador, é só multiplicar tudo pela, né, 3. Então, aqui continua raiz de 3. E aqui fica 3 porque não tem nada. E aí, esse 3 vai pra cima. Então, 3 raiz de 2. É essa a nossa resposta aqui. Agora, vamos para a nossa último exercício de hoje, que é uma simplificação. Simplifique. Cossecante de x mais, secante de x dividido por cotangente de x mais 1. Então, vamos lá. Aqui a gente já pode fazer nesse sentido também. Cossecante de x é 1 sobre seno de x. E esse tipo de simplificação é muito comum. Então, é bom vocês estarem sempre dando uma olhada e fazendo esse tipo de exercício para ter isso mais simples na cabeça, porque eles costumam pedir muito esse tipo de exercício. Então, seno de x mais secante 1 sobre cosseno de x. E aí aqui temos a cotangente, que é 1 sobre tangente, mas aí vocês podem escolher se vocês usam 1 sobre tangente ou cosseno de x dividido por seno de x. Aqui, analisando que não tem nada com tangente, e não vai ter depois, é melhor deixar em função de, né, seno e cosseno. Então, eu vou colocar aqui cosseno de x dividido por seno de x mais 1, que é o que temos até agora. Agora, a gente vai fazendo, né, com que eles tenham o mesmo denominador. E aí, vamos fazer o MMC. Nesse caso, vai ser
multiplicando os dois mesmos. Então, calma aí, que eu vou colocar o cosseno primeiro, mas tanto faz. Vou colocar aqui o seno. Então, seno de x vezes... Tô vendo essa parte aqui. Peraí, organizo aqui pra vocês, pronto. Cosseno de x. Então, aqui tem o seno, fica cosseno em cima. Mais, aqui tem o cosseno, fica seno. E aqui embaixo é basicamente essa coisa. Seno de x. Aqui continua igual. Mais seno de x. E aqui, como temos uma divisão, né, entre duas frações, a gente deixa o primeiro termo como está. Então, cosseno de x mais seno de x dividido por seno de x vezes cosseno de x. E o segundo termo a gente multiplica pelo inverso, né? E aí aqui vira seno de x dividido por cosseno de x mais seno de x. E aqui o que a gente pode perceber, né? Como virou uma multiplicação, temos esse termo aqui, que é igual a esse, então a gente pode tirar, porque trazendo esse fica em cima e embaixo, acaba riscando. E aqui temos esse seno aqui, que acaba vindo aqui, né? Igual, então, risca isso. E aí temos que o nosso resultado final vai ser igual 1 sobre cosseno de x. E aí, se vocês quiserem deixar, mas nesse sentido, né? 1 sobre o cosseno de x acaba sendo a nossa própria secante. Então, é basicamente isso, a simplificação. Então, é bom vocês terem esses valores de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante claros, para ficar bem rápida a resolução de exercícios como esse. E aí, gente, é isso que eu tinha para vocês hoje sobre o capítulo 9. Na próxima aula nós vamos continuar outros assuntos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem sempre me chamar. E espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!